Aceite que você também é responsável pela sua situação. Muitas vezes a adversidade é consequência direta ou indireta das nossas próprias atitudes. Fazemos uma escolha errada, ou não conseguimos cumprir com uma obrigação. Quando tomei más decisões como investidor, tive que aceitar a responsabilidade pela minha ganância e pelas escolhas ingênuas. As escolhas são sempre nossas. Quando fizer algo que contribua para sua própria adversidade, responsabilize-se por sua ação. Não saia culpando outras pessoas ou as circunstâncias. Entretanto, no decorrer de nossas vidas, passamos por várias adversidades que não resultam de nossos atos. Nesses casos é importantíssimo não nos culparmos nem acusarmos aqueles que nada têm a ver com elas. Quando a filha de um amigo meu morreu de leucemia, ele me confidenciou que sentia que Deus o estava punindo por seus pecados do passado. Salomão acreditava que, às vezes, a adversidade tem um propósito que não conhecemos ou não entendemos no momento em que ela acontece. Estude com atenção as adversidades para aprender com elas. A filha do nosso vizinho perdeu a vida no tsunami que atingiu a Tailândia em 2004. Embora jamais vá compreender o propósito daquele acontecimento, ele ganhou uma noção infinitamente maior da efemeridade da vida. Consequentemente, decidiu aproveitar ao máximo cada um dos dias que lhe sobravam. Por conta do amor e da solidariedade que recebeu dos tailandeses que também perderam entes queridos, ele dedicou-se a ajudar os necessitados. Peça a opinião de outras pessoas. Muitas vezes, a adversidade nos desnorteia. O que fazer quando isso acontece? Esse é exatamente o tipo de situação em que Salomão nos diria para buscar conselhos de outras pessoas. Procure-as e reúna suas opiniões. O que deu errado? Por que não consegui prever o que ia acontecer? Será que fui insensível? Ingênuo? Às vezes uma outra pessoa é capaz de ver o que não conseguimos por estarmos muito envolvidos na situação. A melhor maneira de atravessar uma adversidade sempre que nos deparamos com uma adversidade, nossa tendência natural é entrar em pânico, nos acovardarmos, desistirmos ou fugirmos. Salomão nos diz que agiremos melhor se encararmos de frente. Em Provérbios 28:1, ele afirma que os ímpios fogem, ainda que ninguém os persiga, mas os justos têm a coragem do leão. Em outras palavras, quando a adversidade chega, não podemos ser tímidos. Como diz Salomão, se desfaleceres diante da adversidade, tua força é pouca. Aquele que, em vez de desfalecer, aguentar firme, verá sua força de caráter crescer. A perseverança é essencial para alcançar níveis extraordinários de sucesso e satisfação. Mas ela só se desenvolve ao enfrentarmos adversidades. Salomão nos revela que um homem justo cai 7 vezes e se reergue. Cada vez que nos erguemos de uma queda, estamos exercitando a perseverança, uma qualidade e força que nos serão muito úteis para o resto da vida. Os benefícios da adversidade. Concluindo, recebemos 2 benefícios que só podem ser adquiridos através das adversidades. Em primeiro lugar, desenvolvemos as seguintes qualidades: paciência, força, coragem, compaixão, bondade, amor, humildade e fé. Em segundo, nos tornamos infinitamente mais valiosos para os outros quando eles passam por situações adversas. As pessoas mais capazes de ajudar o próximo a superar a adversidade são as que já passaram por elas. Do conhecimento para a sabedoria. As regras de guerra. Ismarley, erros e acertos em um conflito construtivo. Erros: varrer o problema ou a dor que lhe causa para debaixo do tapete. Não pense que a resposta para todos os conflitos é evitá-los ou negá-los. Se agir assim, essa ferida vai crescer como uma infecção não tratada e criar problemas ainda maiores no futuro.
Deixar um conflito degenerar em ataque ao caráter da outra pessoa. Concentre-se apenas no problema em questão. Não dilua seus argumentos atacando o outro por suas fraquezas ou falhas de caráter. Exaltar-se, valer-se de sarcasmo ou insultos. Generalizar ou exagerar. Quando você usa esses recursos em uma discussão, eles mudam totalmente o foco do verdadeiro problema, fazendo com que a outra pessoa se defenda ou crie justificativas. Isso também a impede de ouvir as suas razões. Entrar em um conflito de forma condescendente ou agindo como dono da verdade. Para alcançar o melhor resultado possível, entre em um conflito com o desejo de aprender, consciente de que também tem fraquezas e problemas. Mesmo que se trate de um subalterno, trate-o com o mesmo respeito que você espera por parte dele. Deixar o conflito se expandir para outros assuntos. Por maior que seja a tentação de trazer outras questões à tona, mantenha-se fiel àquilo que está causando o conflito. Dar ultimatos ou fazer ameaças. Quando você se vale de ultimatos ou ameaças, está colocando a outra pessoa contra a parede. Isso pode obrigá-la a contra-atacar de forma destrutiva. Também desvie o foco do assunto em questão de forma improdutiva. Usar uma linguagem corporal desrespeitosa ou expressões não verbais humilhantes. Levantar os olhos, balançar a cabeça, suspirar irritado, sorrir com ironia ou olhar em torno buscando a cumplicidade dos outros é, ao mesmo tempo, indelicado e humilhante. Interromper a outra pessoa. Deixe a outra pessoa dizer tudo o que quer. Ouça com atenção e paciência o que ela tem a falar, sem adotar uma postura defensiva. Concorde com a cabeça para demonstrar que está atento. Segure sua língua. Isso mostrará que você dá valor a outra pessoa e a deixará mais receptiva ao que tem a dizer. Levantar a voz. Lembre-se de que palavras ternas afastam a raiva, mas palavras duras alimentam. Mantenha um tom de voz respeitoso. Dar as costas ou desligar o telefone no meio de uma discussão. Lembre-se, a melhor maneira de fazer com que outra pessoa ouça e acolha o que você diz é demonstrar respeito durante o diálogo. Fazer um ar desinteressado, dar as costas ou desligar o telefone na cara de alguém comunica o oposto. Só devemos agir dessa forma quando o outro começar a nos ofender verbal ou emocionalmente. Há certos dar um tempo para recuperar o controle emocional. Acalme-se e reflita antes de começar uma discussão. Preparar-se para o conflito antes de entrar nele. Em vez de se afobar e agir impulsivamente, determine com antecedência o seu objetivo específico na discussão. Você quer simplesmente resolver um problema imediato? Quer que a outra pessoa mude de comportamento? Deseja corrigir, incentivar ou punir? O confronto deve servir para alcançar um objetivo específico, e não para piorar uma situação difícil. Se puder, coloque sua meta no papel. Procure começar a discussão da forma menos exaltada possível. Se o intuito for de criticar, utilizar o método sanduíche. Coloque a sua crítica entre duas fatias de elogio. Comece falando sobre uma característica positiva da pessoa. Depois faça a crítica e arremate com mais afirmações positivas. Usar o máximo de palavras animadoras e positivas dentro do contexto da questão que você quiser resolver. A sua meta não é destruir o outro, e sim resolver um problema de forma construtiva. Acrescentar palavras animadoras e elogios às suas discussões ajuda seu interlocutor a perceber que seu objetivo é ajudar, e não prejudicar. Isso faz com que ele ouça melhor, entenda e responda positivamente. Está disposto a oferecer e aceitar uma solução progressiva para o problema ou questão. Em outras palavras, não espere que o problema se resolva imediatamente. Disponha-se a trabalhar nele com a outra pessoa.
Entenda que o tempo é muitas vezes o mais importante ingrediente de uma mudança duradoura. Pedir conselhos sobre o que fazer para ajudar a resolver o problema. Isso não só demonstra humildade como revela uma vontade sincera de assumir responsabilidade pela contribuição dos seus atos na criação do problema. Também demonstra que você quer resolver a questão trabalhando junto com a outra pessoa, em vez de estar contra ela. Não retaliar ao ser atacado pela outra pessoa. Em vez disso, quando ela atacar, incentive-a a colocar tudo para fora. Pergunte: você se sente ofendido por alguma outra coisa que eu faço? Deixe claro que admite suas fraquezas e deseja superá-las. Isso mostrará que seu desejo é alcançar o melhor resultado possível. Quando possível, reafirme o seu compromisso com a outra pessoa e o seu desejo de fortalecer e construir o relacionamento de vocês. Deixe claro que o seu compromisso com ela e com o relacionamento de vocês é o motivo que o leva a abordar o conflito ou problema em questão. Capítulo 10. Transformando seu pior inimigo no seu melhor amigo. Aquele que se recusa a ser orientado odeia a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo. Provérbios 15:32. Durante uma apresentação, perguntei à plateia: quem é que gosta de ser criticado? Ninguém levantou a mão. Voltei a perguntar: quem é que odeia ser criticado? Quase todas as pessoas levantaram a mão. Por fim, perguntei: quem é que consegue se lembrar de uma crítica que recebeu na infância, dos pais, de um professor ou de um amigo, e que causou uma mágoa profunda? Quase de imediato, praticamente todas as pessoas ergueram a mão. Até os mais velhos conseguiam se lembrar de críticas destrutivas que receberam na juventude. Para você ver como isso pode ser doloroso. A maioria das pessoas odeia críticas e as vê como um terrível inimigo. Fazem o possível para evitá-las, protegem-se contra elas, fogem delas ou atacam quem as fez. Como todo mundo, eu também odiava críticas e tentei lidar com elas de todas as formas convencionais, ignorando-as, fugindo, negando-as, defendendo-me, discutindo, inventando desculpas e, muitas vezes, jogando a culpa em outra pessoa ou atacando quem me criticava. Mais valioso do que um amor secreto. Estudando o livro dos Provérbios, descobri que essas reações podem ser muito mais destrutivas do que as próprias críticas. A notável interpretação que Salomão faz da crítica revelada em Provérbios 27:5. Segundo ele, em vez de reagirmos a ela como se fosse uma inimiga, devemos tratá-la como um amor secreto. A repreensão franca vale mais do que um amor secreto. Pense nisso. Você se lembra de como se sentiu na primeira vez em que se apaixonou? Lembra-se de quando recebeu um bilhete da pessoa amada? Da ansiedade que experimentou ao ver os minutos se arrastarem até a hora do próximo encontro? Consegue se lembrar de como se sentiu na primeira vez em que ele ou ela pegou em sua mão ou lhe deu o primeiro beijo? Por incrível que pareça, Salomão diz que ser criticado é melhor ainda. Quando li esse provérbio, pensei: o que será que Salomão quer dizer com isso? Mas decidi aceitar o conselho e testá-lo. Quando alguém me criticou, aceitei, em vez de reagir. Eu vinha trabalhando há vários dias em um roteiro para meu primeiro comercial de TV importante. Assim que eu terminei, fui correndo mostrá-lo ao meu chefe. Quando ele começou a ler, em vez de sorrir, aprovando, franziu o senho. Ergueu os olhos e disse, desapontado: está bom, mas não tem um gancho. Fiquei arrasado. Porém, naquele instante, lembrei-me do conselho de Salomão e decidi tratar a reação do meu chefe como se ela fosse um amor secreto. Em vez de defender meu roteiro, acolhi a crítica e perguntei: o que o senhor quer dizer com não tem um gancho? Ele me explicou que era essencial ter logo no começo de um comercial algo que instigasse o espectador.
Alguns minutos depois, li para ele a nova frase de abertura que tinha escrito. A reação foi completamente diferente. Com um enorme sorriso, ele exclamou: "Isto sim é um gancho." O comercial fez nossa companhia decolar, gerando vendas de $1 milhão por semana. Ao aceitar a crítica do meu chefe, não apenas mudei o texto daquele comercial, como passei a colocar um gancho poderoso no começo de todos que escrevi dali em diante. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Se um estranho se aproximasse e lhe desse um cheque de milhões de dólares, você o trataria como um inimigo ou como um amigo? A crítica do meu chefe era como esse cheque. No fim das contas, Salomão não estava louco. Na verdade, aprender a lidar com as críticas tornou tudo na minha vida pessoal e profissional infinitamente melhor do que eu poderia imaginar. Como você reage a críticas? Se você for como a maioria de nós, provavelmente reage a críticas de uma ou mais formas erradas. Você instantaneamente se defende, parte para a ofensiva e ataca a quem o criticou, joga a culpa em outra pessoa e aponta os erros dela, inventa desculpas ou se afasta físico ou emocionalmente da pessoa que o critica. Se alguma dessas atitudes descreve sua reação habitual a críticas, não se sinta mal. São reações naturais. Porém, são formas erradas de lidar com o problema. E ignorar esse fato pode trazer graves consequências. As consequências de reagirmos negativamente a críticas: infelicidade, insatisfação e coisas piores. Em Provérbios 15:32, Salomão escreve: "Aquele que se recusa a ser orientado odeia a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo." Repreensão é obviamente sinônimo de crítica. O verbo orientar em hebreu significa corrigir ou disciplinar. No vernáculo atual chamaríamos de crítica construtiva. Assim, Salomão nos diz que quem não consegue aceitá-las causa sérios danos a si próprio. Em seguida, compara esse tipo de pessoa com aquela que escuta e reage adequadamente a reprimendas ou críticas, dizendo que elas o fazem adquirir juízo. Logo no primeiro capítulo do livro dos Provérbios, Salomão faz uma de suas mais graves advertências àqueles que não conseguem aceitar críticas: "Não quiseram aceitar meus conselhos, rejeitaram minhas reprimendas. Portanto, comerão o fruto do que colheram e fartar-se-ão de seus próprios desígnios. Pois os caprichos dos ingênuos irão matá-los e a complacência dos tolos há de destruí-los." Em outras palavras, se você rejeitar conselhos e críticas, as coisas sairão do seu jeito, mas é justamente isso que o levará à ruína. Problemas insolúveis. Em Provérbios 10:17, Salomão diz que a pessoa que acolhe repreensões e críticas construtivas permanecerá no caminho de uma vida plena e produtiva, enquanto que aquela que recusar, ignorar ou desdenhar reprimendas se afastará desse caminho. Embora seja apenas um pequeno desvio no início, no correr de uma vida onde toda uma carreira, as consequências podem ser desastrosas. Em Provérbios 29:1, ele adverte: "O homem que permanece inflexível após várias reprimendas será destruído súbita e irremediavelmente." Já vi esse prognóstico se confirmar diversas vezes em vidas pessoais, casamentos, relações de pais e filhos e no mundo dos negócios. Pobreza e vergonha. Em Provérbios 13:18, Salomão avisa: "Aquele que recusar orientação sofrerá pobreza e vergonha, porém aquele que der ouvidos à repreensão será honrado." Eu vivi essa experiência quando, apesar de advertido e criticado por meus sócios, meus consultores financeiros e minha esposa, investi em determinado negócio, convencido de que se tratava de uma oportunidade garantida. O fracasso é que foi garantido, e perdi tudo. Você não imagina como fiquei envergonhado. Estupidez.
Salomão resume as consequências de não dar ouvidos às críticas em uma única palavra em Provérbios 12:1. Odiar a reprovação é estupidez. Sempre que tampei os ouvidos e ignorei as críticas alheias, os resultados foram desastrosos. Quando olho para trás, a única palavra que descreve a maneira como agi e me senti é estupidez. Mas há uma boa notícia. Imagine que você esteja doente e seu médico prescreva um novo medicamento para o seu mal. Ele marca outra consulta para daí a 3 dias. Se na data marcada ele parece preocupado e diz que seu corpo está reagindo à medicação, você tem motivo para ficar apreensivo. Por outro lado, se ele sorri e diz que seu corpo está respondendo maravilhosamente, a sensação é de alívio. Isso serve para ilustrar a diferença entre reagir e responder. Reagir às críticas pode gerar consequências negativas que mudam o rumo de nossas vidas. Mas responder corretamente a elas pode trazer grandes benefícios. Eis o que você pode esperar quando responde corretamente às críticas: uma vida mais produtiva e plena. Em Provérbios 10:17, Salomão nos diz que a pessoa que responde às críticas mantém-se no caminho de uma vida plena. Conhecimento e sabedoria. De acordo com Provérbios 15:23, a pessoa que os ouve e responde a críticas adquire conhecimentos e benefícios que lhe pertencerão pelo resto da vida. Em Provérbios 15:31 e 29:15, lemos que dar ouvidos às repreensões nos trará sabedoria. Qual o valor do verdadeiro conhecimento e da sabedoria? O homem mais rico que já existiu nos diz ao longo do livro dos Provérbios que essas duas qualidades são mais valiosas do que prata, ouro, joias ou qualquer quantia de dinheiro. Mais felicidade. Mais uma vez, Salomão vê a crítica como algo melhor do que um primeiro amor. Em Provérbios 27:9, ele diz que um conselho sincero traz mais alegria ao coração do que um bálsamo ou um bom perfume. Mais adiante, afirma que um crítico sábio é o mais valioso do que uma bela joia rara para aqueles que o aceitam e seguem seus conselhos. Honra. Em Provérbios 13:18, Salomão nos afirma que uma pessoa que responde corretamente a críticas será honrada durante a vida. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Em um recente recital de piano, meu filho de 9 anos tocou uma composição de 6 páginas de forma apaixonada e sem ajuda de partitura. Quando terminou, o pai de um dos outros participantes olhou para mim, boquiaberto. Meu filho foi honrado por um aplauso entusiasmado. O que a plateia não sabia era que meu filho recebera um intenso treinamento e críticas construtivas do seu professor durante as aulas que o prepararam para aquele recital. Sagacidade. Nas centenas de viagens aéreas que fiz, sentei-me ao lado de muitas pessoas comuns, de outras interessantes e de poucas extraordinariamente sagazes. Estas me impressionaram com sua inteligência e perspicácia. São pessoas afiadas que, onde quer que estejam, demonstram imediatamente o seu valor. Afiar algo é um processo forte, extenuante, em que tanto aquele que afia quanto a coisa afiada suportam temperaturas altíssimas. Meus melhores amigos são também meus melhores críticos, e, no decorrer da vida, eles me afiaram. Nunca é um processo fácil, mas o resultado final sempre compensa as faíscas. Em Provérbios 27:6, Salomão nos diz: leais são os ferimentos causados por um amigo. Em outras palavras, é melhor receber uma crítica de qualidade de um amigo do que um tapinha nas costas de alguém que não se importa realmente com você. Quando respondemos bem às críticas de um amigo, elas nos fazem evoluir, deixando-nos mais preparados para lidar com qualquer contratempo que a vida possa oferecer. O jeito certo de responder a críticas. Com o passar dos anos, descobri que existe apenas um jeito certo de responder a críticas.
O importante é saber que quando você responde adequadamente às críticas, perdem toda a capacidade de prejudicá-lo. Se quisermos que qualquer crítica deixe de ser um inimigo temido para se transformar em um importante aliado, precisamos seguir 3 passos. Em primeiro lugar, saber de onde ela provém. Depois, determinar a exatidão da crítica. Por fim, mudar a maneira como respondemos às críticas que consideramos verdadeiras. Quem é que critica? O conhecimento e a experiência da pessoa que o critica qualificam para julgá-lo. A perspectiva dela é abrangente, exata ou restrita e distorcida. Ao me demitir, meu terceiro chefe me disse: "Você não tem futuro no marketing." Foi complicado, porque ele era um especialista no ramo, mas não um profeta ou vidente. A rigor, ele não tinha base para fazer aquela afirmação categórica. Quando for esse o caso, descarte a crítica. Por outro lado, o chefe que disse que meu comercial não tinha gancho era mais do que qualificado para fazer aquela crítica. Reflita sobre a exatidão da crítica no momento em que meu terceiro chefe disse: "Você é a maior decepção que tive na minha carreira." Fiquei arrasado. Mas naquela noite fiquei pensando sobre a crítica e concluí que ela não tinha fundamento. Ele ocupava a vice-presidência sênior de marketing de uma enorme corporação e eu era apenas um gerente júnior de produtos, um cargo muito baixo. Não era possível que no decorrer de sua longa carreira ele não tivesse passado por decepções muito maiores do que o desempenho insatisfatório de um gerente júnior. Quando percebi o absoluto exagero da crítica, ela deixou de ser tão dolorosa. Pude ver que meu chefe havia exagerado de propósito para me magoar. Se você refletir sobre a maioria das críticas que recebe, perceberá que muitas não correspondem à verdade. Pondere sobre as críticas e determine qual a resposta adequada. O último passo é o mais importante. Ele começa quando você escolhe não reagir instantaneamente à crítica, e sim pensar a respeito dela. Assim, terá tempo de analisá-la, refletir sobre sua fonte e exatidão e, em seguida, determinar a melhor resposta. Críticas geralmente nos pegam desprevenidos e assustam. Porém, não precisamos fugir daqueles que nos criticam ou atacá-los. As palavras talvez incluam exageros, superlativos e generalizações. Podem vir de uma pessoa que queira nos ferir deliberadamente. No entanto, talvez contenham verdades que podemos usar para nosso crescimento. Faça então o seguinte: coloque no papel o que o outro disse. Mais tarde, sem ver a linguagem corporal de quem o criticou ou ouvir seu tom de voz, leia o que escreveu e reflita. Se o intuito de quem o criticou for simplesmente magoá-lo, talvez seja melhor repensar o seu relacionamento com a pessoa. Porém, na maioria das vezes, o objetivo de quem nos critica é apenas corrigir-nos, proteger-nos ou contribuir para o nosso crescimento. Entender isso suaviza o impacto e nos ajuda a receber a crítica de forma muito mais objetiva. O fato é que, seja qual for a intenção de quem nos critica, quando damos o próximo e último passo desse processo, a crítica perde o poder de nos magoar e é capaz de ajudar-nos. Em busca do ouro em cada balde de crítica que é jogado em nós existe um pouco de ouro. Pode ser um grão minúsculo ou uma enorme pepita. Quando meu chefe disse que meu comercial precisava de um gancho, aquela crítica continha um cofre inteiro de ouro. Por outro lado, quando meu terceiro chefe me demitiu, tive que olhar para a crítica com uma lente de aumento para achar algum grão. Fiquei me perguntando por que ele estava com tanta raiva de mim. Por que diria uma crueldade daquelas para um moleque de 23 anos? Ao refletir sobre os 9 meses em que havia trabalhado na empresa, percebi que ficara entediado com a rotina monótona do emprego. Então comecei a fazer projetos por fora para outras subsidiárias da empresa, o que ele interpretou como deslealdade.
E foi isso que o deixou com tanta raiva e o levou a me criticar. Decidi então que, nos meus futuros empregos, iria me sacrificar para demonstrar lealdade aos meus chefes e evitar trabalhos por fora. Minha decisão trouxe excelentes resultados. Embora o intuito do meu chefe tenha sido me magoar, a crítica dele foi essencial para o meu futuro. Se você peneirar as críticas que recebe, por mais cruéis e arrasadoras que sejam, encontrará também pepitas de ouro capazes de mudar e melhorar sua vida para sempre. A maneira certa de criticar: a maioria das críticas que fazemos são desnecessárias. Algumas podem causar grandes mágoas e problemas ainda maiores. Devemos nos esforçar para aceitá-las, e sermos prudentes ao fazê-las. Salomão nos adverte de que temos o poder de ferir ou quebrar o espírito de uma pessoa ao criticá-la. O que dizemos pode literalmente mudar o curso de uma vida. Em Provérbios 18:14, Salomão afirma: o espírito de um homem pode suportar sua própria doença, mas quem é capaz de sustentar um espírito ferido? Em outras palavras, as pessoas geralmente conseguem encontrar forças para lutar contra um ferimento ou doença. Porém, Salomão afirma que a dor de um espírito ferido pode ser verdadeiramente insuportável. Assim, a crítica construtiva é uma parte muito importante e necessária da vida. Ainda que não deva ser usada com frequência, é preciso fazê-la sempre que for de fato necessária. Porém, existem centenas de maneiras de criticar alguém de forma errada e apenas uma certa. Em primeiro lugar, jamais devemos fazer críticas quando estivermos nervosos. Lembre-se, a intenção da crítica deve ser sempre trazer mudanças positivas. Então, se você estiver nervoso ou irritado, dê um tempo e espere acalmar-se. Em seguida, determine o que eu quero dizer e a melhor maneira de fazê-lo. Na verdade, muitas das dicas sobre os erros e acertos em um conflito, de que tratamos no último capítulo, servem também para quando fazemos ou recebemos críticas. Lembra-se do método sanduíche sugerido por Gary Smalley? Como já disse, todo sanduíche tem uma fatia de pão por cima e outra por baixo de um recheio gostoso. No caso das críticas, cada fatia de pão deve ser um elogio ou um comentário positivo. Eu uso sempre esse método, com ótimos resultados. Então, antes de abordar o recheio da crítica, coloque uma fatia de elogio e incentivo. Demonstre respeito pela outra pessoa com seu tom de voz, usando palavras gentis e olhando-a nos olhos. Depois, passe para o recheio da crítica. Diga o que ela está fazendo ou fez de errado e ofereça sugestões que ajudem a melhorar. Ao dar esses conselhos, peça a opinião dela. Deixe claro com sua conduta e palavras que vocês estão do mesmo lado e que sua meta é contribuir para alcançar o que é melhor para a pessoa. Depois que terminar com o recheio da crítica, acrescente a última fatia positiva, que pode ser um incentivo, um comentário específico ou um abraço. Atenção! Salomão afirma que existem algumas pessoas que jamais devemos criticar. A finalidade de uma crítica é ajudar alguém. Salomão nos aconselha a não criticar uma pessoa que só irá ignorar, rejeitar ou atacar nossas críticas. Nas palavras dele, não repreendas um galhofeiro, ou serás odiado. E mais adiante, aquele que corrige um zombador colhe insultos. Aquele que censura um mau homem expõe-se a ofensas. Todos conhecemos alguém assim. Se repreendermos uma pessoa desse tipo, ela irá nos odiar, insultar ou até mesmo ofender. É preferível deixá-la sofrer os castigos que a vida traz. Salomão afirma em Provérbios 23:9, não dirige as tuas palavras a um tolo, pois ele desdenhará a sabedoria contida nelas. Do conhecimento para a sabedoria, a melhor maneira de começar uma mudança de hábitos é refletir sobre experiências passadas e aplicar o que aprendeu. Assim,
Você poderá perder o hábito de reagir a críticas e passará a responder a elas. Isso também o ajudará a auxiliar melhor as outras pessoas com críticas construtivas. Recebendo críticas. 1. Faça uma lista das críticas mais memoráveis que você recebeu em casa ou no trabalho. 2. Ao lado de cada crítica listada, classifique o grau de qualificação da pessoa que a fez. Escreva M para muito qualificada, R para relativamente qualificado e N para nem um pouco qualificada. 3. Em cada caso, escreva as letras correspondentes aos motivos que podem ter levado a crítica em questão. Liste quantos motivos quiser, e baseada em emoções. Empresa pública baseada em experiências passadas ou fracassos passados. FC baseada na falta de compreensão do seu objetivo, intenção ou visão. Ou baseada na opinião dos outros, e não em ideias próprias. Ele baseada na lógica. RS baseada na realidade da situação. 4. Qual foi o motivo da crítica? Foi o real interesse da pessoa por você ou por algum projeto seu? Ou foi egoísmo, inveja, medo, animosidade, mágoa, raiva ou a própria maturidade de quem o criticou? 5. Olhando para trás, qual foi a exatidão da crítica? Registre quais foram os exageros, absurdos ou insignificâncias. B. Registre qual foi a coisa mais irritante ou ofensiva, palavras específicas, tom de voz, natureza da crítica. C. Defina qual o ouro contido na crítica, as verdades que podem ajudá-lo a se sair melhor no futuro. 6. Como você reagiu ou respondeu à crítica? Com raiva, defendendo-se, negando, transferindo a culpa, atacando ou fugindo. Ou parando para ouvir, aceitar, agradecer ou dar à pessoa que fez a crítica uma explicação que ajudou a entender melhor sua atitude. 7. Que outra maneira de responder teria sido mais proveitosa para você, para o seu crescimento e para a sua relação com a pessoa que o criticou? 8. Coloque no papel quais são, na sua opinião, as melhores maneiras de responder a críticas no futuro. Fazendo críticas. 1. Você faz críticas impulsivamente ou é mais ponderado? Pergunte aos seus parentes, amigos e colegas. 2. Você prepara suas críticas com cuidado ou simplesmente reage sem pensar as situações? 3. Você faz críticas porque se acha melhor do que a outra pessoa ou com a intenção de ajudar? 4. As pessoas que você critica se sentem melhor ou pior depois da crítica? 5. Faça uma lista das críticas recentes que você fez. Se não conseguir se lembrar de nenhuma, pergunte ao seu marido ou à sua mulher, aos seus filhos, pais, irmãos ou colegas de trabalho. Se eles não se lembrarem de nenhuma, você é um santo ou um omisso. 6. Ao lado de cada crítica, descreva a maneira como você a fez, como ela foi recebida e o resultado na vida da pessoa criticada. 7. Descreva como você poderia ter transformado cada crítica em uma experiência mais positiva. 8. Coloque no papel um exemplo de como você poderia ter feito uma crítica usando o método sanduíche. Capítulo 11. Superando a força que mais destrói relacionamentos. Ira cruel e a raiva, impetuosa. Provérbios 27:4. Recentemente, minha comunidade ficou chocada com a notícia do assassinato de uma mulher de 23 anos. Ela estava em seu carro com a irmã mais velha e a filha de 3 anos quando um ex-namorado se aproximou. Os dois começaram a discutir e ele ficou tão furioso que sacou uma arma e a matou com um só tiro. Hoje de manhã, li sobre um pai que se irritou tanto com a suspensão de sua filha do time de softball da escola que pegou um taco de beisebol e espancou o técnico da equipe. Embora esses exemplos possam parecer exceções extremas,
Coisas semelhantes acontecem todos os dias. Expressões de raiva menos graves, mas que geram consequências desastrosas, ocorrem diariamente em centenas de relacionamentos. Uma jovem amiga minha, casada há apenas 4 meses, fez ao marido o que pensava ser uma pergunta inocente. Ele explodiu e, furioso, agrediu. Ele nunca tinha agido violentamente no passado. Era um médico bem-sucedido e professor da escola dominical. Nenhum dos homens mencionados acima começou seus dias pensando em fazer algo terrível que mudaria radicalmente suas vidas. O ex-namorado tinha apenas planejado pedir a ex o carro que eles haviam dividido no passado. O pai planejara pedir ao técnico que colocasse sua filha de volta no time. E o marido da minha jovem amiga tinha simplesmente voltado do trabalho para casa planejando passar uma noite tranquila com a esposa. Porque milhões de pessoas tomam decisões insensatas que acabam custando a elas tudo o que mais valorizam. Salomão sabia a resposta. Como outros tantos milhões, essas pessoas nunca aprenderam a lidar com a raiva. Como diz Salomão em Provérbios 14:17, o homem irascível age com insensatez. Se não for tratada, a raiva pode destruir sua felicidade pessoal por um certo período ou por toda a vida. Ela é capaz de acabar com relacionamentos em casa e no trabalho. Na verdade, o especialista em casamentos Dr. Gary Smalley diz que a raiva é o sentimento que mais acarreta divórcios e destrói relacionamentos de todos os tipos. O poder da raiva. A ira é cruel e é raiva, impetuosa. Provérbios 27:4. Salomão descreve o poder destrutivo da raiva como uma tempestade ou uma enchente, dizendo que ele é atroz e arrasador. Você já foi pego desprevenido por uma tempestade? Uma colega minha foi vítima de uma chuva fortíssima. Seu carro derrapou e bateu em um muro de concreto, matando-a instantaneamente. Enchentes são ainda mais arrasadoras. São capazes de destruir tudo o que encontram pelo caminho: estradas, pontes, prédios e vidas. Essa é a verdadeira natureza da raiva. Ela pode começar como uma chuva fina e se tornar uma tempestade violenta. Como um tsunami, aparece inesperadamente e arrasa não tudo o que estiver pela frente. E quanto ao seu temperamento, você pode pensar que o seu é apenas difícil, sem dar maior importância. Mas a verdade é que, mesmo sendo pouco difícil, ele é capaz de se transformar, de uma hora para outra, em uma tempestade ou em uma enchente, levando-o a perder o controle. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. Confira se saiu a próxima parte nos links da descrição.